Olá, programadores e programadoras. Tudo bem com todos? Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. E vamos a mais uma dica de hoje. No vídeo anterior, e se você perdeu o vídeo anterior, dá uma olhadinha na descrição aí abaixo deste vídeo que eu vou colocar o link para o vídeo anterior. O que nós fizemos no vídeo anterior? Nós aprendemos como escrever e como ler informações de um arquivo texto, utilizando a linguagem de programação C. Então, vamos olhar rapidinho o que foi feito no vídeo passado. Nós criamos uma estrutura, um tipo de dado chamado pessoa. Esse tipo de dado possui nome, idade e sexo. Em seguida, nós criamos um vetor do tipo pessoa. Esse vetor se chama lista. O tamanho desse vetor é 10, então esta variável inteira tam possui o tamanho do vetor. E nós temos uma outra variável inteira quant, que armazena a quantidade de pessoas ou a quantidade de itens inseridos nesse nosso vetor. Na sequência, fizemos uma função para cadastrar pessoas e inserir em nossa lista ou em nosso vetor. Na sequência, um procedimento para imprimir todas as informações das pessoas inseridas no nosso vetor. E, principalmente, aqui está, então, o procedimento para salvar as informações em um arquivo texto e ler as informações em um arquivo texto. Se você quer ver o passo a passo de como nós construímos estes procedimentos, visite aí o link que está na descrição deste vídeo e assista ao vídeo anterior. Na nossa função main, então, nós temos um do while com um switch case para apresentar para o usuário um menu com as opções de cadastrar, imprimir, salvar em arquivo e ler do arquivo. O que nós iremos fazer hoje? Hoje nós iremos aprender como trabalhar com arquivos binários. Estes dois procedimentos que nós elaboramos no vídeo anterior, salvar em arquivo e ler do arquivo, nós trabalhamos com arquivo texto. E o que implica esse fato de trabalharmos com arquivo texto? Nós inserimos, nós escrevemos ou lemos informação por informação, dado a dado. Perceba, nós salvamos, nós escrevemos no arquivo o nome, depois a idade, depois o sexo. Para cada pessoa eu preciso fazer isso aqui. Para ler essa informação do arquivo, da mesma forma, nós lemos o nome, depois nós lemos a idade e então nós lemos o sexo para cada pessoa. Nós fazemos isso dentro de um for que vai rodar aí o tamanho do nosso vetor, a quantidade de pessoas inseridas no vetor. Ah, mas será que eu não consigo escrever uma pessoa diretamente no arquivo? Não só conseguimos, como conseguimos escrever mais de uma pessoa diretamente no arquivo. E é isso que nós vamos fazer agora neste vídeo. Nós temos aqui este procedimento salvar em arquivo. Eu vou copiar, porque algumas coisas serão semelhantes. Vou colar aqui abaixo. Sempre tomem muito cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V. Ele é fonte de muitos erros. Sempre que nós utilizarmos o Ctrl+C, Ctrl+V, tenhamos certeza que fizemos todas as alterações necessárias. Eu vou chamar este procedimento de salvar em arquivo 2. E aí, quais serão as diferenças? Bom, a primeira diferença é que aqui eu vou colocar um B. E o que significa esse B? De binário. Então, eu vou abrir o arquivo, lembrando o W. Para que serve o W? É a abreviação de write, ou seja, para escrever, eu vou abrir o arquivo para escrever, só que eu vou abrir o arquivo para escrever no modo binário, por isso esse B. Nós não vamos precisar mais desta variável contadora, porque nós não precisaremos mais deste para.
E já já vocês vão ver por quê. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável do tipo file, um arquivo, estou abrindo este arquivo. Eu vou alterar aqui para lista 2, então nós teremos a lista.txt e lista2.txt. Lista.txt, que é o arquivo aqui de cima, é um arquivo texto normal, perceba que não tem um B aqui. Este arquivo lista2.txt será binário. Nós até poderemos abrir ele com um editor de texto, porém ele será completamente confuso, só o computador que entende esse arquivo. Nós, humanos, não conseguiremos entender. Mas isso não prejudica dependendo do objetivo desse arquivo. Se apenas o programa, o seu algoritmo, for manipular esse arquivo, não tem nenhum problema nós humanos não entendermos esse arquivo. Enfim, vamos para a lógica então. Nós estamos abrindo este arquivo, eu só posso escrever em um arquivo depois que eu abrir esse arquivo. Estou verificando se o arquivo foi aberto com sucesso. No outro vídeo eu explico em mais detalhes como funciona essa verificação aqui. Se o arquivo foi aberto com sucesso, perceba o seguinte, esta linha ela vai permanecer tal qual nós fizemos no procedimento anterior. Por quê? Eu vou escrever no arquivo, neste arquivo, um número inteiro. Que número inteiro é esse? A quantidade de pessoas que eu tenho no meu vetor. Feito isto, nós não iremos utilizar estas 3 linhas, porque a função que nós iremos utilizar é outra. Nós iremos utilizar o procedimento, na verdade, fwrite, ou seja, escrever em arquivo. E aí, qual o primeiro procedimento que nós passamos, então, para esta função? É quem nós queremos escrever nesse arquivo. Nós queremos escrever nesse arquivo o nosso vetor, as pessoas que estão em nosso vetor. Mas perceba que eu vou informar simplesmente o vetor e não uma pessoa específica. Eu estou passando o meu vetor inteiro. E aí vem o segundo parâmetro. Esse segundo parâmetro é qual o tamanho do objeto que eu quero escrever no arquivo. Nesse caso, eu quero escrever o objeto pessoa. Então, eu uso a função da biblioteca padrão C para descobrir o tamanho de uma pessoa. Eu poderia colocar aqui int. Então, sizeOfInt me retorna o tamanho em memória de um inteiro ou de um char. Mas nesse caso, eu quero o tamanho em memória do tipo pessoa. O terceiro parâmetro é quantos objetos do tipo pessoa eu quero escrever no arquivo. E aí, quem é que vai nos dizer essa informação? A nossa variável quant. Por fim e último parâmetro, eu digo em qual arquivo eu quero escrever, a nossa variável arquivo. Então, percebam que aqui eu não preciso escrever um nome, depois a idade, depois o sexo. É por isso que o arquivo é binário. Ele vai calcular uma quantidade de bytes e vai ler ou escrever uma determinada quantidade de bytes de uma vez. Então, fwrite, escreva o que está nesse vetor, qual o tamanho de cada pessoa eu descubro com esta função, sizeOf. Quantas pessoas eu quero escrever? É a quantidade de pessoas que eu cadastrei no vetor. E em qual arquivo eu quero escrever? Neste arquivo, que está sendo aberto aqui em cima. Feito isso, lembrando sempre de fechar o nosso arquivo. Ok, finalizamos a função para salvar em arquivo 2, que eu vou trabalhar agora com arquivo binário. A função para salvar em arquivo de forma binária está pronta, então eu vou copiar agora a função, o procedimento para lermos de um arquivo binário. E eu vou colocar aqui abaixo. Então, da mesma forma, vou chamar de ler do arquivo 2. O arquivo que eu quero abrir é o arquivo que eu criei ali no procedimento anterior, então lista2.txt. Agora eu vou abrir esse arquivo com R de read,
de ler com B de binário. Eu escrevi na forma binária, agora eu vou ler na forma binária. Novamente, nós não precisamos do para, então posso remover estas informações daqui. Vamos por partes. Estou verificando se o arquivo foi aberto com sucesso. Se ele foi aberto com sucesso, eu vou utilizar, como no procedimento do vídeo anterior, o procedimento, a função fscanf para ler a quantidade de pessoas que foram inscritas nesse arquivo. Lembrando, esta informação foi a primeira informação que eu escrevi aqui no meu arquivo. Então, vai ser a primeira informação que eu irei ler. Feito isso, eu posso apagar todo este trecho, porque também utilizaremos outra função especial. Se nós utilizamos o fwriter para escrever, nós podemos utilizar o fread para ler. E aí o procedimento é bem semelhante. Primeiro, onde eu vou armazenar as informações lidas? Eu vou armazenar no meu vetor. Qual o tamanho de um tipo, de um elemento desses que eu irei ler? Novamente, eu preciso saber o tamanho do objeto pessoa. Então, da mesma forma como nós fizemos para escrever, eu vou descobrir aqui com a função sizeOf qual o tamanho em memória para a nossa variável pessoa. Feito isso, quantas pessoas eu quero ler nesse arquivo? A informação que eu li aqui nesta linha 88, a quantidade de pessoas que tem escritas, que tem salvas nesse arquivo. Por fim, em qual arquivo eu quero ler? Eu quero ler deste arquivo. Feito isso, eu fecho o arquivo. Ok, está pronto o nosso procedimento para ler de forma binária do arquivo. O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar. Este print aqui já está ficando um tanto grande, então eu vou copiar ele e vou acrescentar mais algumas informações no nosso menu. Opção 1, cadastrar. Opção 2, imprimir. Opção 3, salvar em arquivo texto. Opção 4, ler do arquivo texto. Vou retirar a opção sair daqui. Vou agora para o outro print. Então, opção 5. A opção 5 será salvar em arquivo binário. A opção 6 será ler do arquivo binário. E, por fim, a opção 0 então, será a opção de saída. Feito isso, eu acrescentei mais duas opções no menu, 5 e 6. Então, eu preciso aqui no case, no meu switch case, acrescentar o case 5. O que eu vou fazer no case 5? Salvar em arquivo 2, que é a opção binária. Não esquecendo do break. E o case 6, que é a opção de ler do arquivo 2, ler do arquivo binário. Ok, finalizamos as nossas alterações. Se eu não esqueci nenhum detalhe, eu conseguirei agora, então, ler e salvar informações em arquivo texto e em arquivo binário. Percebam que aqui nós temos o procedimento para salvar em arquivo texto. Percebam que eu preciso de um para e salvar cada item do nosso objeto pessoa. Quando eu estou trabalhando no modo binário, basta eu dizer a quantidade e o tamanho de cada objeto e eu posso escrevê-los todos de uma vez. Assim como na leitura. Na leitura de um arquivo texto, eu preciso de um para lendo um a um. Se eu vou ler de um arquivo binário, basta dizer o tamanho individual de cada um
e a quantidade que eu quero ler. Então percebam que o processo é bem mais simples. Então vamos rodar o nosso programa agora e verificar se tudo está funcionando corretamente. Ok, temos aqui a impressão do nosso menu. Percebam que o nosso menu está se estendendo. Agora nós temos a opção cadastrar, imprimir, salvar em arquivo texto, ler do arquivo texto, salvar em arquivo binário e ler de um arquivo binário. Percebam que se eu imprimir o vetor, não temos nada ainda. Então eu vou cadastrar primeiro Wagner Gaspar, idade 30 anos, masculino. Vou cadastrar um segundo, Maria das Graças, 45 anos, feminino. Vou cadastrar um terceiro, Antônio Carlos, 25 anos, masculino. Vamos imprimir o nosso vetor para ver quais informações nós temos. Nós temos então 3 cadastros. Wagner Gaspar, 30 anos, sexo masculino, Maria das Graças, 45 anos, sexo feminino, e Antônio Carlos, 25 anos, sexo masculino. Ok, vamos utilizar então agora a opção 3 para salvar em arquivo texto. Opção 3, salvei em arquivo texto, e agora eu vou utilizar a opção 5 para salvar em arquivo binário. Ok, vou utilizar a opção para sair. Vamos verificar os nossos arquivos agora. Lembrando que os nossos arquivos se encontram na pasta raiz do nosso projeto. Então eu tenho aqui o arquivo texto, lista.txt. Então percebam, da forma como eu escrevi no arquivo, eu tenho 3 objetos pessoa, Wagner Gaspar, 30 anos, masculino, Maria das Graças, 45 anos, feminino, Antônio Carlos, 25 anos, masculino. Percebam que esse é o arquivo modo texto. Nós abrimos ele utilizando simplesmente a letra W de Writer para escrever. Vamos olhar agora o nosso arquivo binário. Mesmo que ele tenha a extensão TXT, não significa que ele seja texto. Ele foi escrito em modo binário. Então, olha o que acontece. É exatamente dessa forma. Não ache que o seu arquivo está errado ou corrompido, não. Um arquivo binário, apenas o computador entende um arquivo binário. Nós conseguimos entender apenas algumas informações. Perceba, nós entendemos que existe 3 objetos pessoas aqui. Nós conseguimos ler os nomes, Wagner Gaspar, Maria das Graças, Antônio Carlos, só que todo o restante, a codificação do arquivo, ela é incompreensível para a gente. Não está errado, é dessa forma mesmo. Agora, vamos rodar o nosso programinha novamente e vamos tentar ler estas informações destes arquivos. Vamos voltar lá para o nosso projeto. Eu vou rodar o projeto novamente e primeiro eu vou então ler o arquivo texto, que é o código que nós já tínhamos feito no vídeo passado. Opção 4, ler de um arquivo texto. Percebam que se eu imprimir o que está no vetor, não tem nada. Então, opção 4, ler de um arquivo. Agora, eu consigo então imprimir. Nós lemos de um arquivo texto. Eu vou sair, vou executar o programa novamente. Novamente, o nosso vetor está vazio. Agora eu vou usar a opção 6, ler de um arquivo binário. E, novamente, a opção 2 para imprimir. Então, percebam que as nossas informações estão corretas. Nome, idade, sexo, tudo perfeitamente escrito no arquivo. E não se assuste quando você abrir o arquivo binário e você encontrar aqueles caracteres estranhos. É porque o arquivo está em modo binário, então só o computador que consegue entender aquele arquivo. Então nós finalizamos aqui este segundo e último vídeo para trabalharmos com arquivos com a linguagem de programação C. Sempre que tiver necessidade, volte, reveja os vídeos. Reveja o vídeo anterior, onde nós fazemos passo a passo a escrita
em um arquivo modo texto e a leitura em um arquivo modo texto. E sempre que necessário, volte a este vídeo, onde nós fazemos a escrita em um arquivo binário e a leitura em um arquivo binário. Por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço, bom estudo para todos. Qualquer dúvida, poste nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Um grande abraço, curta aí nosso canal, compartilhe nossos vídeos e até a próxima dica.